Olá, meus caros. Mais um vídeo de gestão de projetos. Vamos falar hoje sobre o gerenciamento das aquisições. Gerenciar as aquisições tem a ver com compras e contratações, que são muito parecidas, mas não necessariamente iguais. Um tem a ver com comprar um produto ou um serviço, por exemplo, aí de prateleira já pronto. E a contratação tem a ver com contratar um serviço que vai ter um prazo aí pré-determinado, que vai ter uma entrega esperada, mas não algo que você vai comprar pronto, por exemplo. O projeto pode ter compras e contratações. Você pode ter contratações, inclusive, de recursos. Contratar pessoas temporárias, contratar equipamentos, enfim. Você pode ter compras e, nessa mesma questão, você vai ter que saber fazer boas aquisições para o seu projeto. Muitas vezes, alguns projetos não têm nada muito relevante. E isso não vai ser tão importante assim, né? Mas em outros projetos, por exemplo, as aquisições são extremamente relevantes ao longo do projeto como um todo. O primeiro processo associado aí das nossas aquisições é o planejamento das aquisições. Isso é feito desde o início, no primeiro momento do planejamento do projeto, desde do WBS, né, na estrutura analítica do projeto, no EAP. E eu vou perceber que existem certas situações que não são provindas, por exemplo, pela minha equipe, que na verdade a gente vai ter que pensar em desenvolver internamente. Né? Ou mesmo que a minha equipe não tem condições de fazer esse desenvolvimento e a gente vai ter que adquirir isso de um terceiro. Vão ter que ser compradas, contratadas. Esses itens vão aparecer desde a EAP, do WBS nosso. Né? E depois a gente vai perceber que nós vamos inserir isso no cronograma nosso e a gente vai começar a planejar, né, e em ter que fazer efetivamente essas contratações. Então, essas contratações aqui, eu vou planejar quando elas vão ter que ocorrer, de que forma elas vão ter que ocorrer, quem vai conduzi-las, quais são os limites financeiros associados. E isso tem que estar lá no orçamento. Inclusive, é algo que falamos algumas vezes por aqui, principalmente no vídeo de gerenciamento de custos. Portanto, pessoal, todos os processos, todas as áreas de conhecimento estão interligadas. Então, a aquisição aqui tem a ver com cronograma, que tem a ver com escopo, que tem a ver com orçamento. Todos eles já falam da aquisição também. Então, eu vou ter que planejar, olha, quando eu vou fazer, qual é o limite de gastos, né? Por exemplo, de qual forma que eu vou fazer esse desenvolvimento. Então, tem muitos ativos organizacionais envolvidos aí dentro da nossa empresa. Então, por exemplo, se você trabalha numa estatal, aí você trabalha para o governo, trabalha aqui para o instituto, instituição, Instituto Federal, você vai ter que seguir as normas de contratação governamentais, que tem um conjunto de regras bastante específicas. Você tem que conhecer, por exemplo, sobre a Lei 8.666 e etc., né, que são as leis específicas aí que regulam as compras governamentais. Se você trabalha, em outro exemplo, numa multinacional, provavelmente tem um conjunto enorme de regulações, inclusive regulações de acordo com leis entre países, né, do que eles podem ou do que eles não podem pagar dentro daquele contrato, né, que você precisa seguir essas normativas aí de maneira bem rígida. E isso, um bom gerente de projetos vai ter que conhecer dentro aí do seu ambiente de trabalho. E isso ele vai ter que colocar lá no planejamento para não esquecer de fazer certas coisas que são importantes. Você vai ter que fazer uma contratação governamental. Você sabe que tem prazos, tem fases. E um exemplo que a gente pode citar aí, eu preciso fazer uma contratação só para fevereiro do ano que vem. Tá bom, a gente entende que ainda temos um bom prazo,
mas entre lançar uma licitação e efetivamente ter ela aprovada, demora aí 2, 3 meses. Então, se eu preciso daquilo para fevereiro, eu preciso começar o processo em setembro ou outubro. E isso você vai ter que planejar muito bem. Desde o início do seu projeto, tem que estar muito claro essas informações. Às vezes, aí no planejamento de um trabalho, você vai ter que ir além da simples contratação. Você vai ter que saber fazer uma análise, o que a gente chama de uma decisão make or buy. Então, tem certas situações que você não sabe em um primeiro momento que vai ter que contratar ou se vai ter que desenvolver internamente. Você vai ter que fazer uma análise do custo-benefício dessa situação. Daí você faz um planejamento de aquisições, né, de custo-benefício, elencando, por exemplo, quais são as vantagens e desvantagens de comprar ou de fazer esse produto ou esse serviço aí internamente. Bom, feito o planejamento, e chegou o momento aí do seu projeto começar a efetivamente executar. Você terá que executar a aquisição ou conduzir essas aquisições, que é o nome correto aí do nosso processo dentro do PMBOK. Isso quer dizer colocar em prática tudo aquilo que você planejou. Quer dizer, lançar a licitação, fazer a abertura dos documentos, num caso, né, se você tiver numa empresa pública, quer dizer, fazer o levantamento de um orçamento em X fornecedores, abrir a licitação para a internet, enfim, seguir os procedimentos, aí, os protocolos, de tal forma a identificar quem são os fornecedores, né, e fazer de fato a contratação de acordo com os limites do orçamento que você definiu no seu projeto. E por fim, você tem o processo de monitorar as aquisições, em que você vai de fato acompanhar os seus processos, né, se estão sendo seguidos, se os limites estão sendo respeitados, se as regras estão sendo respeitadas. Por exemplo, em uma lei específica lá nos Estados Unidos que diz retrata daquilo que você pode ou não pode ser comprado, se essas normativas estão impostas pela lei, elas têm que ser seguidas. Outra questão aí é a auditoria, auditar os contratos, fazer auditorias nos valores que estão sendo contratados, se estão dentro da média do mercado, enfim, auditar os prazos, se eles estão sendo respeitados, se o projeto não está recebendo o serviço ou o produto aí fora do limite, se o produto que a gente recebeu tem a ver com a especificação inserida lá no nosso gerenciamento do escopo. Então, pessoal, tudo isso a gente tem que acompanhar em um processo de monitoramento aí das aquisições. Então, é um cuidado grande para a aquisição, pois a gente está falando normalmente, na verdade não, com certeza aí, a gente está falando de um membro, de um stakeholder externo da nossa organização. É um fornecedor externo, uma contratação externa, mas que ela vai atuar diretamente dentro do nosso projeto, dentro da nossa organização. E isso aí vai nos inserir uma variedade de situações complexas a mais que a gente tem que pensar, tem que analisar. Claro, a gente coloca aí que existe a necessidade aí de controles aí burocráticos maiores. Então, ao invés de atas que a gente faz internamente dentro do projeto, a gente vai ter que fazer contratos. Ao invés de comunicações, você vai ter que coletar aí assinaturas. Mas eu tenho que seguir e buscar, muitas vezes, setores para que possamos nos acompanhar, nos apoiar, de repente uma área jurídica, buscar as normas da nossa empresa, né, para seguir essas normativas, para não aumentar muito o nosso risco, né, do nosso projeto, por conta aí das aquisições, por conta de estar envolvendo terceiros dentro do nosso projeto. Portanto, meus caros, é uma atividade que em muitos projetos não é relevante. Em alguns projetos ela sequer existe, mas em outros projetos, em muitos outros projetos, pode ser a atividade que vai gerar, que vai trazer mais riscos e mais complexidade para o seu projeto. Então, atente-se bastante para as aquisições. Obrigado e até um próximo vídeo.